Incríveis fatos psicológicos secretos sobre as pessoas. Eu tenho muito para dizer, mas é difícil fazer alguém me ouvir. A maioria das pessoas está ligada a um tempo anterior, mas você deve estar vivo em nosso próprio tempo. Pessoas que vivem plenamente não estão interessadas em fazer coisas melhor do que outras. Procuram dentro de si seus objetivos na vida e sabem que a concorrência reduzirá ainda mais seus esforços para atingir aquilo que realmente desejam. Cada vez que te encontrares do lado da maioria, é tempo de fazer uma pausa e refletir. Ele não podia saber, pelo menos por si mesmo, que era snob, pois nós só conhecemos as paixões dos outros, e o que chegamos a saber das nossas apenas são eles que nolo vão dizer. Não há assuntos pouco interessantes, apenas há pessoas pouco interessadas. Ele ainda toca as pessoas de um modo que a maioria dos escritores apenas sonha fazer. Eu já conheci algumas pessoas nessa vida. Ok, pessoas reais. E eu tenho que te dizer, a maioria delas são grandes idiotas. Não estou minimamente interessado em perguntar como vão suas almas. Suponho que era o que eu deveria fazer. Eu escrevi muito menos do que a maioria das pessoas que escreve, bebi muito mais do que a maioria das pessoas que bebe. O papel principal da memória é conservar não simplesmente as ideias, mas a sua ordem e a sua posição. Quanto mais o tempo passa, menos eu significo para as pessoas e menos elas significam para mim. As pessoas desejam viver muito tempo, mas não querem ser velhas. Poucas pessoas sabem envelhecer. É importante sermos resignados, estarmos dispostos a suportar o que nos sucede. Um corpo é um corpo. Uma mulher pode ser surda, idiota, mutilada e cega e ainda possuir alma e compaixão. É isso que importa para mim. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar. Os sonhos são como os deuses. Se não se acredita neles, eles deixam de existir. Não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará assim uma máquina utilizável e não uma personalidade. É necessário que adquira um sentimento. É necessário que adquira um sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que é belo, do que é moralmente correto. Poucas pessoas são capazes de expressar com equanimidade opiniões que diferem dos preconceitos do ambiente social delas. Quanto maior o conhecimento, menor o ego; quanto maior o ego, menor o conhecimento. Grandes espíritos sempre enfrentaram violenta oposição de mentes medíocres. Não me lembro de nenhuma necessidade da infância tão grande quanto a necessidade da proteção de um pai. A felicidade é a realização de um desejo pré-histórico da infância. E por isso que a riqueza contribui em tão pequena medida para ela. O dinheiro não é objeto de um desejo infantil. Eduque-o como quiser, de qualquer maneira há de educá-lo mal. O sonho representa a realização de um desejo. Ela podia ser aliviada de seus sintomas se fosse induzida a expressar em palavras a fantasia emotiva pela qual se achava no momento dominada. O outro desempenha sempre na vida de um indivíduo o papel de um modelo, de um objeto, de um associado ou de um adversário. Toda anedota, no fundo, encobre uma verdade. O sonho é a estrada real que conduz ao inconsciente. O sucesso substitui todos os argumentos. Disse Platão que os bons são os que se contentam com sonhar aquilo que os maus fazem na realidade. Todo tratamento psicanalítico é uma tentativa para libertar o amor recalcado. As minhas capacidades ou os meus talentos são muito limitados. 0 em ciências naturais, 0 em matemática, 0 em tudo quanto seja quantitativo. No entanto, o pouco que possui que se reduz a pouca coisa foi provavelmente muito intenso.
Acredito que seria necessário muito tempo antes de uma criança, a quem nada se tivesse dito, começar a se preocupar com Deus e com as coisas do além. O sonho é a satisfação de que o desejo se realize. Os judeus admiram mais o espírito do que o corpo. A escolher entre os dois, eu também colocaria em primeiro lugar a inteligência. Não se cogita a repressão total das tendências agressivas do homem. O que podemos tentar é canalizar essas tendências para outra atividade que não seja a guerra. Nunca se pode dizer até onde esse caminho nos levará, cede-se primeiro em palavras e depois, pouco a pouco, em substância também. O amor ou o ódio dos homens não espera, para se fixar, ter primeiro estudado e reconhecido a natureza das coisas. Os homens amam por impulso e por razões de sentimento que nada têm a ver com o conhecimento e às quais a reflexão e a meditação não podem deixar de tirar força. A sede de conhecimento parece ser inseparável da curiosidade sexual. A felicidade é um problema individual. Aqui, nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar, por si, tornar-se feliz. Se queres viver, prepara-te para morrer. O primeiro humano que xingou a seu inimigo em vez de atirar-lhe uma pedra foi o fundador da civilização. Qualquer coisa que encoraje o crescimento de laços emocionais tem que servir contra as guerras. É triste falhar na vida, porém mais triste ainda é não tentar vencer. Nenhum homem que não domine a si mesmo é livre. Ao tomar uma decisão de menor importância, eu descobri que é sempre vantajoso considerar todos os prós e contras. Nas decisões importantes da vida pessoal, devemos ser governados, penso eu, pelas profundas necessidades íntimas da nossa natureza. O amor pela mulher rompe os laços coletivos criados pela raça, ergue-se acima das diferenças nacionais e das hierarquias sociais, e, fazendo, contribui em grande medida para os progressos da cultura. É quase impossível conciliar as exigências do instinto sexual com as da civilização. Não posso imaginar que uma vida sem trabalho seja capaz de trazer qualquer espécie de conforto. A imaginação criadora e o trabalho para mim andam de mãos dadas, não retiro prazer de nenhuma outra coisa. Somos tentados a pensar que não entrou no plano da criação a ideia de que o homem fosse feliz. A inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. Podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio. A religião é comparável a uma neurose da infância. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. Nunca fui capaz de responder à grande pergunta: o que uma mulher quer? Um fortalecimento do intelecto tende a dominar a nossa vida instintiva.